Tem uma pergunta que eu vejo muito nos grupos, uma pergunta que eu vejo muito em vídeos aqui do YouTube também, né? De pessoas que eu acompanho. Tem muitos canais bons aqui no YouTube, para você ter uma ideia de como que o Japão está. Mas então a pergunta que mais fazem é se o Japão vale a pena ainda. Se o Japão em 2024 ainda compensa. E eu vou dar a minha opinião, eu vou reforçar que tudo que eu falar vai ser baseado na minha opinião, no que eu acho, mas eu já tenho um bom tempo morando aqui e eu acho que eu posso sim ter uma ideia de se o Japão compensa ou não. De maneira alguma eu quero desanimar ninguém, mas eu quero que quem venha com os pés no chão, com uma realidade sendo mostrada do jeito que é, ou sendo falada, né, do jeito que é, porque até meus vídeos mostram passeios, mas eu vou dizer que nem para todos é possível passear tanto. Eu já quero te pedir desculpa também, porque eu sou uma pessoa que se perde um pouco nas ideias, tá? Eu não escrevi nada, eu só queria dar a minha opinião mesmo. Vou tentar cortar os espaços em branco, né, para esse vídeo ficar mais dinâmico, né, para não cansar ninguém. Mas eu conto com a sua compreensão se eu me perder em alguma coisa. E se por acaso eu me perder e não voltar naquele assunto e você quiser que eu fale mais sobre isso, pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Bom, eu acho que eu vou começar falando que assim, o Japão, de maneira geral, ele é para pessoas solteiras, jovens, que têm saúde, que gostam de trabalhar ou que estão dispostas a trabalhar e vão estar dispostas sim a sacrificar tempo, liberdade por trabalho, que significa dinheiro. Eu acho que meu vídeo vai estar baseado principalmente no fator econômico, que é o que as pessoas procuram ao vir morar aqui no Japão. Eu vou abordar um pouco também sobre a qualidade de vida ou segurança, né, que é um ponto que quem está querendo vir morar no Japão também procura. Às vezes essas pessoas estão, entre aspas, bem de vida lá no Brasil, mas querem optar por vir ao Japão por achar que a decisão vai ser a mais correta, a mais acertada. Que a decisão vai trazer as pessoas a uma vida mais confortável. E eu vou dizer que nem em todos os casos vai acontecer isso, tá? Mais uma vez, é a minha opinião, mas tome as suas próprias decisões, tá bom? Bom, como eu tinha falado, né, na minha opinião, o Japão é mais fácil para pessoas solteiras, sem filhos, que estão dispostas a trabalhar, né? O custo de vida médio para uma pessoa solteira, eu diria que seria uns 200 mil, mais ou menos, sem ter que escolher demais na hora que compra no mercado, né? Podendo comprar com um pouquinho de mais facilidade, mas não passeando demais. 200 mil ienes, então, um custo de vida médio para uma pessoa. Para um casal, em questão de contas básicas, não muda muita coisa, porque afinal você não paga 2 aluguéis, né? Você acaba pagando um. A água e esse tipo de coisas não aumenta muito, mas eu diria que na média um casal sem filhos, uns 270, 280, né? Sem ter que escolher demais, como eu falei, né? Você pode se apertar um pouco a mais? Sim. Agora, isso eu estou falando sem passeio nenhum. É só viver, trabalhar, chegar em casa, assistir alguma coisa, cozinhar na sua própria casa e pronto. Só que ninguém consegue viver desse jeito por muito tempo. E uma coisa, nessas contas que eu estou falando, eu não estou incluindo Shakai Hoken e nenhum imposto, porque eu já fiz um vídeo sobre o custo de vida aqui no Japão para um casal sem filhos. Esse vídeo tem um tempinho, né? As coisas têm aumentado um pouco de valor, mas eu acredito que seja uma base boa para quem quer ter uma ideia de como que são os gastos de um casal sem filhos. Eu vou deixar esse vídeo por aqui para vocês, tá? E como vocês podem ver, nesse vídeo não vai incluir passeio e nem nada. O nosso gasto mínimo, assim, mínimo do mínimo, aqui no Japão, eu e do meu esposo, deu, se não me engano, 260, 270. Qualquer saidinha que você for dar, algum restaurante, para casal é mais ou menos uns 5 mil no mínimo. Se você quiser comer alguma comida diferente, um yakiniku, por exemplo, a conta chega a ser uns 8 mil, 9 mil. Eu já tenho vídeos também de vários restaurantes. Eu tento mostrar sempre as contas também para quem assiste tenha uma ideia de como que são os gastos, né, quando a gente sai para comer fora. Se você for viajar no Yasumi também, assim, todo Yasumi, o gasto, ele não é pouco, né? Mas assim, a gente não pode deixar de viver só para viver lá na frente.
Temos sim que pensar no nosso futuro, mas a nossa vida é hoje. Então, você não pode contar que o custo de vida é apenas isso, porque pode ter certeza, vai chegar uma hora que você vai se cansar, vai achar que o Japão é muito ruim se você só viver para trabalhar. Eu sei que na vida são necessários sacrifícios, são necessários cortes para poder ter alguma coisinha melhor lá na frente, mas só viver para trabalhar eu não aconselho para ninguém. Outra, porque talvez essa sua vinda aqui ao Japão seja a única chance de você conhecer o Japão, de você conhecer novos lugares, de você ver vistas maravilhosas e até de fazer amizades boas. Muitas pessoas falam que o Japão é um país frio, que no Japão tem as piores pessoas, os piores estrangeiros, e não é bem assim. Às vezes você tem que ser mais solto, mais tranquilo, sabe, mais aberto, e você consegue sim fazer boas amizades. E talvez desse jeito você consiga encarar o Japão não só como uma fonte de trabalho, né? Não só como uma fonte de renda, e sim como parte da sua vida, uma parte boa, que vai te trazer boas lembranças. Porque afinal, na velhice, o que a gente precisa é de lembranças boas. Lembrar daqueles momentos que a gente dava risada quando era mais novo, certo? Para aquele momento onde a gente não tem mais força para sair se aventurando, são essas lembranças que vão ficar. Voltando ao assunto, então, sobre se compensa ou não, já tô me perdendo, né? Olha, eu falei, né, que o custo de vida médio para um casal é mais ou menos uns 270, né? No mínimo do mínimo. Se você, uma pessoa só, hein, achar um serviço de 1.400 a hora, gente, eu te aconselho, se você tá vindo, não aceite menos do que isso. Nem para todos vai ser fácil assim poder escolher, né? Se você já for uma pessoa com mais idade, né? Principalmente se for depois dos 45 anos, talvez sim você vai ter que aceitar o serviço que te aceita, tá? Porque tem isso. Pessoas mais velhas, infelizmente, o mercado de trabalho não é o mesmo do que para as pessoas mais novas. Eu vou arriscar a dizer que, independente de você dominar o japonês ou não, o que mais vai contar é a sua idade. Com isso, eu não quero recomendar que você não aprenda o japonês. Aprenda sim. Mas mesmo não falando, você consegue achar um serviço bom. E mesmo você falando, se for mais velho, infelizmente, nem sempre você vai conseguir achar um serviço que pague bem, tá bom? Daí, então, voltando ao serviço de 1.400, vamos supor. Se você fizer 45 horas extras durante o mês, que é o máximo permitido, eu acredito que tem meses que passa de 60, que pode passar, quer dizer, não sei, na minha fábrica não pode passar, pelo menos até agora, em mais de 5 anos que eu trabalho lá, nunca passou de 45 horas, está na média de sempre de 40 para baixo, mas enfim, vamos colocar o limite, né, por lei, tá? Se você ganha 1.400 a hora, trabalhando 21 dias com 45 horas extras no mês, o salário bruto é mais ou menos 313 mil, bom, exatamente 313.950. Os descontos são mais ou menos uns entre 20, é mais ou menos um aproximado de 25%, tá bom? 25% a menos, o que vai sobrar pela calculadora é uns 235. Olha, quando se trata de receber dinheiro, chute a menos. Na verdade, se eu não tivesse feito a conta agora, eu ia falar 250 mil. Mas é melhor você contar com menos e receber mais do que você contar com mais e receber menos, tá? Então, se você trabalhou tudo isso que eu falei, e no bruto você recebeu, perdão, e no líquido você recebeu 235 mil, para um casal não é suficiente. Daí, então, os dois têm que trabalhar. Mas, se a gente fizer esses 235 por 2, dá 470, certo? Menos os 270 mil do custo de vida básico do básico aqui do Japão, sobra o quê? 200 mil ienes. Nossa, eu vou poder guardar tudo isso, 200 mil na minha conta todo mês, na nossa conta, né? Quando é casal, são dois, né? E no início, talvez sim, mas depois a vida vai ficando chata, né? Você não consegue guardar tudo isso, porque você tem que aproveitar a vida assim. Pense no futuro, mas pense também no seu agora, tá? E outra, aqui eu não estou contando com muito hospital, tá? Não tem, quase que não tem incluído o gasto de hospital, que pode acontecer sim.
Aqui também não está incluído, por exemplo, as coisas que você deve comprar para a sua casa. Esses tempos mesmo aqui quebrou geladeira, aqui quebrou máquina de lavar roupa. Tivemos que trocar o ar-condicionado, tá? Mesmo que esse aqui seja um aparato alugado, a gente que teve que comprar esse ar-condicionado. Então, esses gastos, de certa forma, não incluí no meu orçamento mensal, nem no que eu estou falando agora, mas são gastos que você vai ter que fazer eventualmente. Mas concluindo então, dá para juntar dinheiro no Japão se apertar um pouco, um casal sem filhos? Dá sim, tá? Se apertando um pouco, trabalhando, dá sim. E olha, você ainda pode fazer arubaitos, tá? Não se esqueça de trazer a sua carteira de motorista, que isso daí vai determinar a sua liberdade de você poder escolher trabalho e de fazer arubaitos. Ah, mas espera aí, se você for uma pessoa sozinha, né, recebendo uns 235 mil líquido, gastando aproximadamente uns 180, olha, sobra pouco, tá? Então você necessariamente vai precisar fazer arubaito se o seu foco é juntar dinheiro. E daí então é que você vai ter que procurar o seu equilíbrio, tá? Quanto estou disposto a trabalhar para juntar quanto e por quanto tempo. Agora, uma coisa que você também deve se perguntar é, depois desse tempo, né? Vamos supor, você determinou, não, então vão ser 5 anos. Ok, já somou quanto você vai conseguir juntar? Com o que eu vim falando, eu acredito que você pode ter uma base. Depois desse tempo, depois de 5 anos, vamos supor, você vai conseguir juntar quanto? E quando voltar ao seu país, você vai conseguir se restabelecer no mercado laboral? Porque acredito que em 5 anos você não consegue mudar de vida, mas é a minha opinião, tá? Não sei, às vezes eu estou vivendo aqui no Japão e não só trabalhando. Graças a Deus, os dois temos trabalho aqui, então conseguimos trabalhar e também aproveitar, né, o nosso dia a dia. Mas é isso que você tem que se perguntar. Depois que eu voltar para o Brasil, o que eu vou fazer? Tome a sua decisão já pensando nisso também. Pode ser que não ocorra do jeito que você pensou? Sim, mas tenha uma ideia. Tenha uma ideia para ter uma clareza mais ampla na sua cabeça, tá? Tem pessoas que vêm ao Japão e se frustram, tem pessoas que vêm ao Japão e acham o Japão horrível, tem pessoas que vêm e gostam e nunca mais querem voltar também para o seu país. Então, esteja preparado para todos esses cenários. Pense em todas as possibilidades, tá bom? E agora eu vou falar sobre casal com filhos. Gente, quando é casal com filhos, a situação muda. Por quê? Já provavelmente os dois não vão conseguir trabalhar o tanto que um casal sem filhos conseguiria, tá? Se os dois conseguirem trabalhar todo esse tempo, os seus filhos vão ser criados por professoras da escola, professoras da creche, e você tem que se perguntar se é isso que você quer para os seus filhos. Antes de você vir ao Japão com filhos, você deve se perguntar se o seu filho vai se adaptar à escola japonesa. Se ele ou ela está disposto a realmente se adaptar à escola japonesa. Não é fácil para todas as crianças. Tem crianças que conseguem? Sim, tem crianças que conseguem. Eu acredito que quanto mais nova a criança for, melhor a adaptação. Mas você tem que pensar na possibilidade da sua criança não se acostumar. Se você vem ao Japão e obriga a sua criança a se adaptar na escola japonesa, e realmente for muito difícil para ela, a criança pode cair em depressão, a criança pode passar mal, pode perder a vontade de estudar. E olha, eu acho que nada compensa essa dor que você estaria causando para o seu filho. É claro que eu não conheço a sua situação lá no seu país, né? Eu falo seu país porque não é só para o Brasil, eu quero chegar na minha comunidade, né? Os peruanos também. Então, eu acho que por mais difícil que seja a sua situação, primeiro vem o bem-estar do seu filho. Então, quando você tem filho, você tem que vir preparado à possibilidade de precisar colocar em escola brasileira, por exemplo. A possibilidade de não conseguir trabalhar fora, pois você talvez precise dar mais atenção ao seu filho. E quando você não trabalha fora, né? Quando um dos dois não trabalha fora, o que pode acontecer? Aquela pessoa que trabalha fora fica sobrecarregada. Cai toda a responsabilidade da manutenção da casa sobre ela. Ela acaba trabalhando demais. Ela acaba também não compartilhando tempo com os filhos. E por favor, não me diga, mas lá no meu país também é assim, não sei o que lá. Eu não sei da realidade de lá.
assim como não sei a realidade de trabalhar no meu país, mas uma coisa que eu acredito é que por mais que a gente trabalhe demais lá, não é igual do que estar aqui. Porque lá você tem os parentes, o seu filho, inclusive você, tem pessoas que falam a sua mesma língua, os seus mesmos costumes. Sabe que quando você vem aqui ao Japão, você até sente vontade de dar um bom dia para o senhor do mercado? Então, tudo isso, você está assim, entre aspas, né, largando tudo que é seu. Você está saindo do seu entorno, daquilo que é seu de fato, desde que você nasceu, para vir um país onde você não conhece ninguém, provavelmente a cultura, né? Provavelmente você seja criado como latino-americano, né? Como brasileiro peruano, que eu acho que as duas culturas são bem similares. Para vir um país onde a cultura é muito diferente, onde o idioma é outro, onde as crianças também são diferentes do que as crianças do Peru, do Brasil, de Latinoamérica no geral, né? Então, assim, pense sobre tudo isso antes de tomar a decisão de vir morar no Japão. E baseado, então, né, no que eu falei, você pode ver que uma pessoa trabalhando só não dá conta, né? Então, assim, analise todos os pontos possíveis. Não é só, mas no Japão é mais seguro, aqui eu cansei de ser, né, passar por coisa ruim. Não é só isso, analise todos os seus pontos para não vir ao Japão e se frustrar. Com certeza, se além de tudo isso, você está disposto a vir, seja muito bem-vindo. Aqui sim, tem pessoas que gostam demais, demais, demais. Então, pode ser sim o seu caso, pode ser sim que você vá se dar bem, pode ser sim que a sua criança consiga fazer boas amizades, que ela ame morar no Japão. Bom, eu não sei se eu consegui explicar um pouco, né, sobre o meu pensamento sobre o Japão, sobre a decisão de vir morar no Japão e se o Japão ainda compensa ou não. Mas se você quer que eu fale mais sobre alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Se você puder dar a sua opinião sobre o meu vídeo, eu te agradeço também, porque quem chegar aqui e gostar de ler os comentários, ele vai ter diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, né? Ele vai poder colher mais ideias para poder ter uma ideia mais clara de tomar a decisão de vir ou não morar no Japão. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. E se decidir vir, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!